O Museu Oceanográfico Professor Eliézer de Carvalho Rios deu origem ao complexo de museus e centros associados da Universidade Federal de Rio Grande. Fundado em 8 de setembro de 1953, mantém uma exposição pública sobre a vida e a dinâmica dos oceanos, apresentada em painéis, maquetes, aquários e diversos equipamentos utilizados em pesquisas oceanográficas. Nos painéis da sala do museu são apresentadas várias conchas que enriquecem a sua coleção de moluscos, atualmente 51 lotes, considerada a mais importante da América do Sul. Foi organizada pelo diretor fundador do Museu Oceanográfico, o professor Eliézer de Carvalho Rios. Conhecemos as espécies de pinguins, o hospital deles e uma réplica da estação Comandante Ferraz na Antártida. Nós da TV Romero agradecemos a direção do museu que nos recebeu e destacou a senhora Paula Lima Canabarro, oceanóloga e coordenadora do CRAN-FURG, para acompanharmos e conceder uma entrevista explicativa. Vamos juntos conhecê-lo? Abrindo a visitação, uma imagem aqui do nosso município de Rio Grande, né, mostrando o quanto Rio Grande é uma cidade cercada por água, né? Então aqui nessa imagem a gente consegue ver aqui a barra da Lagoa dos Patos, a Praia do Cassino, a Praia do Mar Grosso, né, toda essa área de estuário, que é essa região de conexão da Lagoa dos Patos com o oceano, que tem toda essa troca de energia e essa mescla, e que faz com que esse ambiente seja um ambiente característico dessa região, né, por ser um ambiente salobro. Sim. Né? E nós, então, estamos aqui, né, que é o Museu Oceanográfico, que é o Centro de Recuperação de Animais Marinhos, né, que é o Museu da Ilha da Pólvora. Né? E aí, dando continuidade aqui, a exposição nós temos um peixe-lua, que é uma espécie de peixe oceânico, que aqui a gente tem uma réplica, né, de um exemplar que foi capturado a 160 quilômetros aqui da costa, né, que foi cedido aqui para um museu oceanográfico, e teve um artista aqui da região que fez essa réplica em resina, né, em fibra de vidro, e é um exemplar bem característico, né, essa espécie de peixe, né, que tem esse comportamento de vir à superfície para tomar sol. Muitas pessoas acabam confundindo com tubarão por conta dessa nadadeira, né, maior que ele tem no dorso. Né? E aí aqui na visitação a gente tem alguns painéis que explicam, né, um pouco mais para a população sobre essa espécie. Sobre a espécie.
Vamos para... Temos uma área de exposição aqui no museu, né, que tem uma série de painéis que fala sobre a origem dos oceanos, sobre a água, sobre os recursos minerais que são encontrados no ambiente marinho e também sobre o fundo marinho, mais questões relacionadas à geologia, né, da origem do mar, do ambiente oceânico costeiro. Também uma parte mais física, né, das ondas, das correntes marinhas, da questão da temperatura e como que isso está relacionado com o clima, né? Alguns exemplares da fauna marinha, então exemplares de peixes, tartarugas, que ocorrem aqui no nosso litoral. Sim. E aí depois passamos para a exposição das conchas, que, como eu havia falado, nós temos na exposição a coleção de conchas, com uma série de conchas, tanto as mais características aqui da região do Rio Grande. Então nesse painel é apresentado que a gente consegue observar tanto os moles da Barra, Praia do Cassino, Praia do Mar Grosso e as principais espécies de moluscos, né, de conchas que são encontradas aqui na nossa região. E aí depois, ao longo dos outros painéis, nós temos algumas espécies mais características de determinadas regiões do Brasil e do mundo, né, como o Japão, como aqui o litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. Depois algumas características mais filogenéticas, né, de como que essas conchas vão se originando e vão derivando por espécies. Algumas características morfológicas também desses animais. Então tem uma série de informações, né? O museu ele tem esse propósito de ser autoexplicável. Então a ideia é que os visitantes possam vir, ter acesso visual, né? Observar o que está em exposição, mas também tem capacidade de entender aquilo que está sendo exposto a partir do que está apresentado nos painéis. Perfeito. Nós temos então a exposição que mostra os organismos do ambiente marinho e costeiro, desde os micro-organismos, como as cianobactérias, os organismos que são muito pequenos, até os organismos de maior porte, e aí passa por toda uma escala dos grupos de diferentes animais que vivem no ambiente marinho e costeiro. Os poríferos, as esponjas, os quinidários, que são as águas-vivas, né, os poliquetas e todos os grupos de animais que vivem nesse ambiente. Algumas imagens. E aí aqui nessa parte central nós temos também a exposição de algumas ossadas de cetáceos, né, que são mamíferos marinhos, então baleias e golfinhos. Né? Aí tem também temos aqui um painel que tem a indicação, né, cada esqueleto tem um número e aí tem a indicação aqui de que espécie que se trata, quais as características desses animais. Aqui tem essa número 3 é a toninha, que é o menor dos mamíferos marinhos que nós temos aqui na nossa região, que é esse esqueleto. E que é um animalzinho que é bem característico aqui da nossa região e que infelizmente muitas vezes a gente encontra ele morto na beira da praia. Não, por quê? Né? Porque eles têm bastante... tem um conflito, né? Uma interação negativa com a atividade pesqueira, e agora nesses meses de primavera e verão, infelizmente, muitos deles vão a óbito presos em redes de pesca. E também por conta da própria degradação e da poluição do ambiente marinho e costeiro. Sim, que está terrível, né? E quantos visitantes recebem aqui? Por ano ou por mês? Você tem uma estimativa? Sim, o Museu Oceanográfico ele recebe uma média de 90 mil visitantes por ano. Por ano? Muitos estudantes de escolas públicas, escolas aqui da região, certo, e de todo o estado do Rio Grande do Sul, que vêm aqui para fazer as suas excursões de fim de ano, excursões relacionadas à busca por maior conhecimento das ciências
naturais, conhecimentos sobre o ambiente marinho costeiro. E aqui esse espaço ele tem, né, essa característica de trazer essas informações para o público de modo geral. Né? E de fora do Brasil? E de fora do Brasil também. Né? Mas... Muitas pessoas que vêm a Rio Grande para trabalhar na universidade, né, ou fazer intercâmbio, fazer estágio. Também o Museu Oceanográfico ele é esse local, né, ele é uma referência, é uma referência que todas as pessoas de outras localidades, né, seja do Brasil ou de outros países, vêm para conhecer. Né? Esse aqui especificamente o que seria? Isso aqui é uma concha, né? Tá aqui, ó. Eu achei, mas não quis dar o... Aí aqui tem as informações, né? A ideia do museu é essa, linda. né? E aqui tem as informações a respeito desse animal. Que espécie que é, qual o peso, né? Um animal de 250 quilos, um dos maiores moluscos bivalves que tem registro. As lesmas do mar, né? Que são pequenos organismos, né, que estão dispostos num tamanho aumentado para a gente conseguir observar com maior detalhe. Sim. Nós temos o peixe de óculos, que é uma miragaia, né, uma espécie também característica aqui da região. Esse exemplar ele tem essa anomalia, né, um tumor na região da cabeça. Tatá, né, que é um parceiro do museu, no dia 27 de novembro de 2013, trouxe o peixe no Mola. Então, a gente chama um profissional, que se chama Clair Povara da Rosa. Depois, a gente só pega as imagens, eu acho que é legal com os alunos, e né? esse escafandro, pessoal, foi uma doação que nós recebemos agora em janeiro de 2022. Esse escafandro, ele esteve semi-enterrado na areia, lá no Xingu, na Amazônia. Então, eu quero saber o seguinte, quem é que já viu o Bob Esponja aqui? Tem uma personagem que usa um escafandro. Como é o nome dela? Muito bem. Então, vocês sabem que um escafandro é uma roupa de mergulho, né? Essa peça é de 1880. Certo, pessoal? Olha. No mundo existem 17 espécies de pinguim, né? E aí aqui nós temos a ilustração de algumas dessas espécies, né? Então, o pinguim de Magalhães é o que mais comum aqui na nossa costa, mas também nós temos registro do pinguim-rei, do pinguim de penacho amarelo, e mais algumas espécies que ocorrem, sobretudo, no ambiente antártico. Nem todos os pinguins eles são dependentes do gelo, né? Diferente do que muitas pessoas pensam. Então tem pinguins como esse que nós temos aqui, que é o pinguim de Magalhães, que ele não vive no gelo. Ele vive em regiões mais ao sul do continente, né? Ocorrem aqui na nossa costa nos meses de inverno, mas eles não são dependentes do gelo, como por exemplo os pinguins que ocorrem na região antártica, que aí sim eles são mais adaptados para aquele ambiente mais frio. Os outros não são muito ligados ao inverno, né? Não, muito frio, eles vão para outro lugar. E uma coisa interessante dos pinguins é que todas essas espécies ocorrem só no hemisfério sul. Então os pinguins são espécies que ocorrem exclusivamente no hemisfério sul. Perfeito. Aqui é o Centro de Recuperação de Animais Marinhos, é um hospital de animais marinhos e costeiros que ocorrem debilitados aqui na região do sul do Brasil, desde lá de Mostardas e Tavares até o arroio Chuí. Então esses animais, quando são encontrados debilitados por conta da ingestão de lixo, de interação com a pesca, de contaminação por produtos químicos, né, e que acabam aparecendo debilitados na nossa costa, esses animais são resgatados, são trazidos aqui para o Centro de Recuperação de Animais Marinhos, são tratados, reabilitados e quando estão aptos para voltar para a vida livre, eles são liberados para a natureza outra vez e seguem o seu rumo. E mais ou menos quanto tempo, claro que eu sei que depende muito do estado que ele está, mas mais ou menos quanto tempo eles ficam nesse hospital, digamos? Varia de acordo com a espécie e com o problema que o animal tem. Tá? Mas, de modo geral, eles ficam em torno de um mês na reabilitação.
Tá? Então eles chegam, passam por uma série de exames para avaliação do seu estado de saúde, tem todo um tratamento medicamentoso, um tratamento de medicação, de manutenção. A maioria dos animais estão magros, então precisam recuperar a sua condição corporal, e aí a gente vai tratando e avaliando diariamente a condição desse animal, até que ele esteja pronto para voltar para a vida livre, sadio e selvagem. Tá, e quais dos animais que vocês pegam assim Os em animais quantidade? que nós tratamos são as aves, as tartarugas e os mamíferos marinhos, tá? E a quantidade varia de acordo com a situação, então tem invernos que nós recebemos mais de 200 pinguins, por exemplo, né, por que no inverno? Porque é o período em que esses animais ocorrem mais na nossa costa. Certo. Então a gente trabalha de acordo com a sazonalidade, ou seja, com o período que as espécies estão mais presentes na nossa costa durante o seu deslocamento ou a sua rota de migração. Tá? Esses pinguins aqui são pinguins que chegaram agora, no final desse ano de 2022, né? E que vão passar esse verão aqui, né? Estão em tratamento ainda, vão trocar suas penas, e aí no início do próximo ano, no outono, a gente já pode formar um grupo e liberá-los para a natureza outra vez. Mas eles chegaram com Eles chegaram muito fracos, debilitados, com pequenas lesões no corpo. Né? E aí é legal falar também que nós atendemos a área de Mostardas e Tavares. Tá. Né? Nós temos ali o pessoal do Parque Nacional da Lagoa do Peixe, do ICMBio, que é nosso parceiro, e sempre que encontra um animal debilitado ali na costa, tanto do Balneário Mostardense, como na Praia do Farol, na área ali da Lagoa do Peixe. Eu fui na Praia do Farol. Maravilhoso. A própria comunidade, a própria população avisa ao pessoal do parque e eles resgatam e encaminham aqui para nós. Encaminham para vocês. Eles só chegaram, os pinguins chegaram debilitados ou eles estão com outra... Debilitados. Só chegaram debilitados. Fracos, debilitados. E vocês fazem, tem uma ideia de onde eles vêm? Ou sim, essa espécie é o pinguim de Magalhães, né? Essa espécie de pinguim é o pinguim de Magalhães, é o pinguim mais comum na nossa costa. Tá. E ele é um pinguim que se reproduz no sul da América do Sul. Então, ali na região da Patagônia Argentina, nas Ilhas Malvinas e um pouquinho no Chile. E esse pinguim, ele se reproduz nos meses de verão. Né? Ele chega no final da primavera nas colônias reprodutivas, tem todo o seu processo reprodutivo nos meses de verão. Né? O pinguim macho e o pinguim fêmea fazem o ninho, colocam os seus ovos, cuidam dos filhotes. E aí, no início do outono, os filhotes já estão grandes, e eles voltam para o mar para se alimentar e migram para a nossa região aqui do sul e sudeste do Brasil. Então, nos meses de inverno, são os meses que eles estão mais presentes na nossa costa. Perfeito. E lá no fundo nós temos a Ilha da Pólvora, mas como ela está passando por uma reforma, não foi possível irmos até lá para mostrar para vocês, mas é um lugar belíssimo, maravilhoso, e aí vocês vão ter agora essa linda paisagem e esse sol maravilhoso de verão que está fazendo na cidade de Rio Grande. Bom, esse é o Museu Antártico. Isso aqui é uma réplica da Estação Comandante Ferraz, que é a estação brasileira antártica. Certo. Né? E ela está disposta tal e qual era a estação antártica brasileira na região da Antártica. Certo. Ela tinha essa configuração, exatamente como temos aqui no Museu Oceanográfico. Né? Ela passou por um acidente, teve um incêndio, pegou fogo nessa estação e hoje ela tem uma estação com uma nova configuração que a gente pode ver essa nova configuração num dos nossos containers aqui que apresenta essa maquete. Então vamos lá? Vamos ver. Que aí aqui então, né, nós temos a nova configuração da Estação Antártica Comandante Ferraz. Tá. Que é tal e qual a estação brasileira antártica, né, que a gente consegue ver a disposição atual nessa maquete. Ela passou por um acidente no ano de 2019,
2012, e aí passou a ter uma nova estrutura. Né? E aqui tá para visitação, vocês ficam abertos... E aqui é aberto para visitação. De né? que O dia? Museu Oceanográfico, ele fica aberto todos os dias, com exceção das segundas-feiras e dos domingos pela manhã, que não abre para visitação. Certo. Né? E a entrada é gratuita. Certo. E funciona das 8 da manhã ao meio-dia e das 2 da tarde às 18 horas. Perfeito.